As rádios São Francisco Campo Grande, Luz FM 102,1 e redes sociais. A partir deste momento, transmitem a Santa Missa em seu lar. Celebrante, Padre Erivandro Ferrer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Solenidade do Domingo de Pentecostes, e todos ficarão cheios do Espírito Santo. A você, meu irmão, minha irmã, que nos escuta neste momento, que nos assiste através das redes sociais, saudações de paz e bem. Assim como os apóstolos estavam reunidos no cenáculo juntamente com Maria, e desceu sobre eles o Espírito Santo, nós possamos hoje, nesta Eucaristia, sairmos também repletos do Espírito Santo de Deus. Jubilosos, cantemos o canto de entrada. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar, reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como o sopro de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar, reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como o sopro de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estava. Apareceram-lhes uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e neles repousaram. Apareceram-lhes uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e neles repousaram. Ficaram cheios do Espírito Santo, todos cheios do Espírito Santo. Ficaram cheios do Espírito Santo, todos cheios do Espírito Santo. Uou, uou, uou. Uou, uou, uou. Apareceram-lhes uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e neles repousaram.
Sião e neles repousar. Ficam cheios do Espírito Santo. Ficam cheios do Espírito Santo. Ficaram cheios do Espírito Santo. Todos cheios do Espírito Santo. Bom dia a todos, celebrando hoje o domingo de Pentecostes. Nós queremos assim rezar por todas as intenções. Em especial, hoje eu quero colocar no altar de Deus meus irmãos sacerdotes, Monsenhor Wagner Freire, o Padre Jefferson, lá do Pará, que aniversariou ontem. Que Deus abençoe sempre, meu amigo. Também o Padre Rodrigo, o seminarista Luciano, que daqui a alguns meses está sendo ordenado diácono. Também quero colocar Fátima Rodrigues, por sua saúde, todos da família Rodrigues, a Sueli, que sempre está ligada conosco, e todo o povo de Deus que pedem orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos reunidos na mesma fé e numa só família, celebremos hoje o domingo, a solenidade do domingo de Pentecostes, renovados pelo Espírito Criador e Santificador. Solidificamos nosso caminho de peregrinos de esperança e de mensageiros da paz e do perdão. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. O Deus Todo-Poderoso nos conceda a indulgência,
a absolvição e a remissão de todos os nossos pecados. Amém. E certo de estarmos perdoados por Deus, nesta solenidade de Pentecostes jubilosos, cantemos o hino de louvor. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, vos louvamos, bendizemos, adoramos. Nos glorificamos e em nós vos damos graças por vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade. vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade, acolhei a nossa súplica. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Somos todos os santos, Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, o Espírito e o Pai, em sua glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais vossa igreja inteira e todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo, e realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra, Deus nos fala, escutemos atentamente as leituras deste domingo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo
e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito inspirava. Moravam em Jerusalém judeus, devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouviu os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós escutamos a nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavras do Senhor, graças a Deus. Meditando a palavra de Deus, ouçamos o salmo de resposta. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovais. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Enviais o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós o bebemos de um único Espírito. Palavras do Senhor, graças a Deus. Cantemos a sequência de Pentecostes. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, vinde, Pai dos homens, dai aos corações vossos sete dons, vossos sete dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, no amor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Enchei-nos bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, sem a luz que acorde, nada o homem pode, nem o bem a nele, nem o bem a nele. Dai a vossa igreja, que espera e deseja, vossos sete dons, dai empenho forte, uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Com alegria, aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados todos os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Como prometidos, filhos caríssimos, o Espírito Santo hoje é derramado sobre o mundo. Com esta solenidade, a Igreja celebra a plenitude do mistério pascal, o envio do Espírito Santo, dom maior do ressuscitado, em comunhão com o Pai, sobre a comunidade dos discípulos reunidos em Jerusalém no dia de Pentecostes. Também Maria, a mãe de Jesus, estava também com seus discípulos. E esse derramamento do Espírito Santo, como o embrião da Igreja hoje, presente no mundo inteiro, essa celebração foi amplamente preparada ao longo de todo o tempo da Páscoa, sobretudo pela liturgia dos 2 últimos domingos, quando o Espírito Santo foi apresentado em forma de promessa como defensor, nós vimos no 6º domingo, e força do alto na ascensão do Senhor. O que celebramos nessa solenidade, portanto, meus irmãos, é assim o pleno cumprimento dessas promessas, como são bem retratadas a liturgia de hoje. É importante nós recordarmos que no Novo Testamento situar esses eventos na história em diferentes perspectivas de acordo com as necessidades de cada um. E já no Antigo Testamento situou-se no dia da antiga festa judaica de Pentecostes. Então, meus irmãos, a primeira leitura, o Pentecostes, era assim uma das grandes festas judaicas, junto com a Páscoa e também a festa das tendas que o povo fazia. Inicialmente era chamado de Festa das Semanas, por ser celebrada 7 semanas após a Páscoa. A partir da dominação grega, recebeu o nome assim de Pentecostes, cujo significado literal é 50º dia, o que equivale à soma das 7 semanas mais um dia. Daí nós podemos ver assim o sentido da plenitude, pois o número 7 evoca perfeição e multiplicado por ele mesmo resulta em totalidade, inteireza, como quase todas as festas judaicas. Também Pentecostes tem suas origens ligadas à vida agrícola, também era a festa da colheita e para a sua celebração os peregrinos eles iam até Jerusalém, levando como oferta os melhores grãos, frutos da terra, como sinal de gratidão a Deus. E com o passar do tempo, perdeu assim a sua relação com a agricultura, ganhando novo sentido, os judeus passaram a celebrar como recordação o dom da lei de Moisés, a constituição do povo de Deus ao redor do Sinai. Na época do Novo Testamento, esse novo sentido já estava consolidado. Então, meus irmãos, ao contrário da lei destinada a um único povo,
o Espírito Santo é acessível a todos os povos da terra, facilitando assim a comunicação e a comunhão ao invés da separação. Por isso, o primeiro efeito do Espírito Santo é a compreensão recíproca. Cada um se expressa do seu modo, sem negar os traços de sua cultura. E é compreendido e respeitado pelo outro da mesma que é, isso é, a chegada de um novo mundo com a superação de todas as barreiras que impedem a compreensão e a convivência fraterna. E a referência que a outras línguas, aqui não é um fenômeno carismático, tá? da glossolalia, mas a diversidade de idiomas e culturas representadas em Jerusalém. Enquanto o evento do Sinai deu origem a um único povo, a cena descrita por Lucas em Pentecostes marca-se o início da unidade de todos os povos da terra congregados pelo Espírito Santo para levar adiante o projeto libertador de Cristo. Na segunda leitura, a comunidade de Corinto era reconhecida pelo fervor espiritual, pela riqueza de dons, carismas que possuía. No entanto, havia sérios problemas internos, com muitas divisões, conflitos, rivalidade entre seus membros, exatamente porque tinham dificuldade de pôr os dons recebidos a serviço de todos. E isso gerou assim, uma preocupação e até desgostos, em Paulo, que amava com um amor semelhante ao de um pai, de uma mãe, uma vez que foi ele quem fez nascer para a fé em Jesus Cristo. E no pequeno trecho da sua primeira carta dirigida à comunidade, empregado como segunda leitura deste dia, ele chama a atenção dos seus membros para os efeitos concretos do Espírito Santo, que ele é a fonte de todos os dons. E, por consequência, é assim o princípio de unidade. E como primeiro efeito do Espírito Santo, Paulo aponta o reconhecimento de Jesus como Senhor. Trata-se de um fato fundamental, pois quer dizer que a fé em si já é um dom. E, portanto, filhos caríssimos, o Espírito Santo está em todos os membros da comunidade. No Evangelho, a efusão do Espírito Santo pelo ressuscitado e com seus discípulos no mesmo dia da ressurreição, o primeiro dia da semana, como mostra o Evangelho da solenidade, no segundo, que também já foi lido no segundo domingo da Páscoa, marca-se uma versão mais longa, Embora que a igreja tenha apreciado mais o esquema de Lucas, a perspectiva de João parece ter assim, um maior sentido. Eles amedrontados, sem ter poder de ação, a comunidade dos discípulos necessitava com urgência da força do Espírito Santo para abrir assim as suas portas e, vencendo assim o medo, iniciar a missão de reconciliar a humanidade consigo mesmo e com Deus. Então, filhos caríssimos, após comunicar a sua paz aos discípulos, Jesus mostrou suas mãos, o seu lado, como sinal da continuidade entre o ressuscitado e o crucificado. E assim, oferecendo novamente a paz, Jesus envia os discípulos com a mesma autoridade com que fora enviado pelo Pai. Em seguida, confere o dom por excelência, Espírito Santo, sem o qual o envio não teria sentido nem eficácia, cumprindo assim a sua promessa. Então, meus irmãos, o que gera o perdão é o amor. Os pecados são perdoados à medida que o amor de Jesus se espalha por todos os lugares. Então, o Espírito Santo, ele opera em nós maravilhas, porque ele opera, operato, operante. 3 fatores fundamentais na vida do amor de Cristo em nós. Então, o sentido dessa celebração ultrapassa assim um marco cronológico que delimita a conclusão do tempo pascal. Nela nós temos a confiança da fidelidade de Jesus aos seus seguidores. Por isso que nós, filhos de Deus, quando fomos batizados, a gente recebe o Espírito Santo. Quando fazemos o crisma, a gente renova o batismo e o Espírito Santo desce novamente sobre nós, derramando os seus 7 dons. E nós, como exemplos vivos, basta aceitar esses dons e
deixar o Espírito Santo agir em nós. Acreditar que a força do Espírito habita em nós é um marco de fé, né? O Espírito Santo já habita em nós. E não é preciso falar em línguas diferentes, num tom carismático, né? Como os discípulos estavam reunidos, todos falaram em um país diferente as suas próprias línguas de origens. Então, assim como nós, filhos e filhas do Deus da paz, passamos todas essas semanas meditando sobre o ressuscitado. E hoje, assim, o Espírito Santo é derramado sobre nós. Assim como o Pai nos enviou, também eu vos envio. E, soprando sobre nós, o Espírito Santo veio em forma de pomba. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé rezando juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Imploremos a Deus que envie o Espírito Santo sobre a Igreja para confirmar sua renovação pascal, dizendo: enviai vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Sobre a Igreja neste ano jubilar, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Sobre nossos governantes, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Sobre nossas famílias, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Sobre os doentes e os desanimados, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Sobre todos os povos e nações, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Coloquemos no altar do Senhor pão e vinho, frutos do suor e do trabalho, oferta da nossa vida, tudo que somos e tudo que temos. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de Deus. Eu te ofereço o sol que brilha forte, te ofereço a tua
meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, concedei-nos, vos pedimos, Senhor, que conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pois, para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que, em comunhão com o vosso Filho unigênito, se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. É Ele que, no início da Igreja nascente, infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu diversas línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e dos angélicos poderes proclamam-se, enfim, o hino da vossa glória, cantando aqui na terra a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir para vós um povo que vos oferece em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repleto do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una no só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora de Fátima, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos gloriosos mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós o suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha neste mundo. Com o vosso servo, o bispo de Roma, o Papa Leão XIV, com o meu patriarca Dom José Fernandes, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunis em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por eles dai ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima toda a nossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus,
Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém. E a você, meu irmão, minha irmã que está em casa, faça a sua comunhão espiritual. Senhor, vem dar-nos sabedoria que faz ter tudo como Deus quis. E assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dá-nos, Senhor, o entendimento que tudo ajuda a compreender, para nós vermos como alimento o pão e o vinho que Deus quer ser. Senhor, vem dar-nos divina ciência que como eterno faz ver sem véus. Tu vês por fora, Deus vê a essência, pensas que é pão, mas é nosso Deus. Dá-nos, Senhor, o teu conselho que nos faz sábios para guiar. Homem, mulher, jovem e velho, nós guiaremos ao santo altar. Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a igreja com os bens do céu,
Conservai em vossa graça para que o dom do alto Espírito Santo nela continue sendo sua força e o alimento espiritual que recebemos. Aperfeiçoe em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero assim agradecer mais uma vez a toda a direção das rádios, que sempre tiram um tempinho para nos dar uma hora para assim, transmitir assim a Santa Eucaristia, que é no próximo domingo, às 9 da manhã, Santa Missa em seu lar, com transmissões. Então assim, meu irmão, minha irmã, nós concluímos assim toda a solenidade pascal. Hoje termina-se a Páscoa, né, com o domingo de Pentecostes. E assim agora nós iremos dar início ao ciclo do tempo comum, né? E neste momento agora vamos apagar o círio pascal. Na noite da vigília pascal, aclamamos Cristo, nossa luz, e acendemos o círio pascal. A luz do círio nos acompanhou nestes 50 dias. Hoje, dia de Pentecostes, ao concluir o tempo da Páscoa, o círio é apagado. Este sinal nos é tirado para que, educados na escola pascal do Mestre ressuscitado, nos tornemos a luz de Cristo, que se irradia como uma coluna luminosa que passa do mundo para iluminar os irmãos e irmãs e guiá-los no caminho do dia a dia. Cristo, luz do mundo, graças a Deus. Luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Amanhã, também às 19 horas, nós iremos celebrar a Santa Missa, celebrando assim a memória de Maria, Mãe de Deus, com transmissões. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, por seu poder, purifica os vossos corações de todo mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu diversidade das línguas, vos faça preservar na mesma fé e por ela passar da esperança à plena visão. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A todos vocês, um bom domingo, um bom início de semana, uma semana de muita paz. Fiquemos com Ele e que Ele seja a nossa força, graças a Deus. No seu olhar, a face do Pai revelou. Sua palavra abrasava corações. Vidas transformou, milagres realizou. A história dividiu um povo santo convocou. Vou anunciar sua palavra, vou
Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar, reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como um sopro de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar, reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como um sopro de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estava. Apareceram-lhes uma espécie de língua de fogo, que se repartiram e neles repousaram. Apareceram-lhes uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e neles repousaram. Ficaram cheios do Espírito Santo, todos cheios do Espírito Santo. Ficaram cheios do Espírito Santo, todos cheios do Espírito Santo. Apareceram-lhes uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e neles repousaram. Apareceram-lhes uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e neles repousaram. Cheios